Namastê, que a paz esteja contigo. Observa esse convite. Nós nem sempre damos atenção ou a atenção devida a ele. Que a paz esteja contigo. Se dar conta desse convite é perceber que em vários momentos da minha vida eu não vivo em paz. É claro que a paz o tempo todo, a priori, é impossível. Pequenas decepções, pequenas irritações, pequenas raivas, não ódio, raivas e irritações vêm nos visitar. Mas se olharmos para trás na nossa vida e percebemos que na maior parte dela nunca temos paz, algo está errado. Eu quero conversar hoje contigo ainda sobre o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé foi um evangelho descoberto recentemente, portanto ele não foi tesourado, modificado por algumas instituições religiosas. Nós chamamos o Evangelho de Tomé, que fala de Jesus, como palavras de fogo do Mestre Jesus. Eu sou um fã do Evangelho de Tomé, porque noto nesse Evangelho realmente a profundidade, a inteireza do Mestre Jesus. Eu falei esses dias, primeiramente, sobre a semente de mostarda, que perguntaram para Jesus com o que se assemelha o reino dos céus. E ele disse, com a semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Então Jesus fala da nossa alma, daquilo que não notamos normalmente. Jesus fala que dentro de nós existe uma semente que precisa morrer para se tornar uma grande árvore. E hoje eu quero falar um pouco de ti, de uma outra passagem do Evangelho de Tomé que perguntaram para Jesus. Fale-me sobre o teu caminho, sobre o teu Dharma, Rabi. Rabi é mestre. E Jesus diz, os homens provavelmente pensam que eu vim para lançar a paz sobre o mundo, mas eles não sabem que eu vim para lançar divisões para a terra, o fogo, a guerra e a espada. Palavras de Jesus. Desde que existam 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. Jesus diz, eu lhes darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram e que não surgiu ainda no coração do homem. Evangelho de Tomé. Então vamos começar, vamos interpretar essa passagem em 3 partes. A primeira delas lembra a semente de mostarda. Jesus diz, eu vim te dar o que os olhos não veem. O que os olhos não veem? O nosso si mesmo, o nosso silêncio, a nossa compaixão e a nossa amorosidade, que às vezes nem nós vemos, e também não vemos nos outros isso. O que os ouvidos não ouviram. Então, por mais que se fale de um mestre como Jesus, por mais que se fale do reino dos céus, nada disso atinge a grandiosidade do mesmo. O que as mãos não tocaram. Então, qualquer coisa que tu possas ter nesse mundo que possa ser tocada, não é aquilo que mestre Yoshua te trouxe. E finalmente o que nem ainda foi descoberto no coração do homem. Isso fala que nós nascemos crianças e devemos amadurecer. A semente que somos nós tem que se tornar uma grande árvore e depois voltarmos a sermos criança. Essa é uma parte do texto. A outra, Jesus diz, eu vim trazer o fogo, a espada e a guerra. E é interessante, porque sempre que se fala de Jesus, guerra santa, confusões de ideologia, várias igrejas que têm o mesmo mestre, várias religiões que têm o mesmo mestre e que brigam entre si, porque Jesus ele tem esse poder das palavras de fogo, ele vem nos sacudir, ele vem mexer com a nossa vida, ele vem propor aquilo que é mais difícil. Se alguém te agredir, dá outra face. Uau! Quem é que faz isso hoje? Ama o próximo como eu te amei.
Uau! Sai por aí falando de amor, sai por aí colocando as mãos e curando os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai de ti. Então, aonde se fala de Jesus, tem essa guerra, essa confusão. Nós estamos ali vendo televisão, Jesus vem para nos chacoalhar, Jesus vem para trazer uma profunda transformação. É claro que o fogo, quando Jesus cita o fogo, é o fogo da alquimia. Transformar chumbo em ouro. Chumbo é a nossa sexualidade, a nossa ganância, as nossas ambições financeiras, a nossa avareza, é o nosso chakra básico. Jesus vem pôr fogo nisso, que é o chumbo. E esse chumbo, quando queima, vira ouro, que são nossos chakras maiores. É por isso que é interessante que Jesus fala, numa casa onde tiver 5, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. O que quer dizer isso? Talvez seja numa casa, qual que é a tua casa? Tua casa é teu corpo. Tua casa é teu corpo. Numa casa, 3 estarão contra 2. Os 3 chakras básicos, que é o Muladhara do dinheiro e do sexo, o Swadhisthana, também ligado à sobrevivência, e o Manipura, que é o do poder, é o do sexo, um pouco abaixo do umbigo e do umbigo. Esses 3 numa casa estarão contra 2, que é do coração e da garganta. Da garganta é da sabedoria, não é do conhecimento. Hoje tem a Wikipédia, hoje tem o Google, todo mundo sabe tudo, tem conhecimento de tudo, mas não tem sabedoria. O coração é um portal da nossa casa. Então Jesus fala, o coração e a sabedoria vão estar contra esses valores mais de baixo. E é interessante isso porque Jesus vai trazer para nós inquietação, uma luta entre vivermos a espiritualidade, mudar de verdade e viver os valores desse mestre, ou viver tão somente os valores mundanos. Por isso que muitos que estudam, que seguem Mestre Jesus, acabam não compreendendo a grandeza do mesmo. Isso não quer dizer que eu compreenda. Agora tem alguns textos de um monge chamado Anselm Graham, que são extraordinários. Tem mais de 30 livros publicados aqui no Brasil. Anselm Graham. E todos eles vão buscar Jesus com uma profundidade que a maior parte das pessoas não buscam. Eu falei para ti que era o convite de Jesus, sim, que a paz esteja contigo. Mas para se chegar nessa paz, primeiro o fogo, que é alquimizar uma série de elementos. Jesus era muito exigente. Orai e vigiai. Era muito exigente. O fogo representa isso, uma força, uma superação. A espada é extirpar tudo aquilo que impede a tua maturidade, o teu si mesmo, a tua profundidade. Eu falei isso até outro dia, que acho que o filósofo Nietzsche, ele diz que nosso maior medo é o medo da nossa própria grandeza. Nós somos muito grandes e temos medo da nossa grandiosidade. Olha que bonito isso. Olha que bonito a espada no sentido de cortar tudo aquilo que não é natural. Hoje nós temos plantas que são falsas. Eu não sei por que não se faz uma lei. Hoje eu estou gravando essa nossa conversa aqui na Rádio Mundial em São Paulo, e eu me pergunto às vezes por que não existe uma lei para a gente plantar árvore em cima de todos os prédios, encher as ruas de árvores frutíferas para os animais, para as pessoas, fazer dessa cidade, que é uma cidade de asfalto, mas o homem parece que ele quer viver cada vez mais longe de tudo aquilo que é natural. Tira tudo. Se você tirar todas as mentiras da tua vida com essa espada que Jesus fala, o que sobra? A verdade. Se nós tirarmos tudo que é antinatural de São Paulo, ou do Rio, ou de Curitiba, o que sobra? A natureza, a vida. Mas nós chegamos num tal ponto onde nós temos flores de plástico. E não é só flores, existe casamentos de plástico, existe amizades de plástico, existe o dinheiro que é de plástico, existe automóvel, tudo é feito de plástico. A natureza não tem pressa, uma árvore tem que crescer devagar.
Eu mando esse convite para ti, porque nenhum parasita que governa o planeta Terra vai ter uma ideia dessa. Mas tu pode ter, de plantar um monte de flores na tua casa. Se tu mora no apartamento lá em cima, falar com quem administra o apartamento. Nós temos que florir e trazer mais natureza. E Jesus vem trazer também a guerra, porque traz um conflito muito grande, muito grande. Um conflito de seguir o mundo transpessoal ou o mundo material. E Jesus traz esse conflito sempre, traz uma divisão. Ele fala, eu vim dividir. O meu ensinamento não é daqui. O meu reino não é daqui. Eu vim te dividir mesmo. Por isso que muita gente é a favor, muita gente é contra. Como diz William Reich no livro Assassinato de Cristo, se Cristo tivesse vivo, provavelmente nós mataríamos ele todo o tempo. E quando a gente assiste, por exemplo, um jornal televisivo, desses mais cruéis, desses mais negativos, nós vemos que o tempo todo estão se matando Jesus, estão se matando os ideais desse mestre, que é o mestre Jesus. Então, o conflito é porque nós estamos muito letárgicos. Jesus encontra aqueles pescadores todos, seria hoje como se falasse no WhatsApp, no Facebook, na televisão, todos muito relaxados, pescando, uma vida muito simples. Jesus vem e traz o conflito, traz a fricção. Ele cria uma guerra interior. Agora eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu quero. Ele vem trazer um conflito porque naquela época as pessoas mendigavam muito nas orações. As orações eram só para pedir, 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 pedir. E hoje nós continuamos mendigando nas nossas orações, como se quiséssemos convencer Deus ou o divino que ele tem que dar uma coisa para mim, que ele tem que fazer do mundo do jeito que eu quero. E Jesus traz uma fricção completamente ao contrário disso. Tu tens que se render. Ele mesmo vai passar por essa situação do fogo, da guerra e da espada. Só que ninguém entendia nada do que ele estava dizendo. Pedro vai lá e corta a orelha de um romano. Jesus diz, tu tá maluco? Tu cortou a orelha do romano por quê? Porque tu, mestre, mandou eu usar a espada. E Jesus fala, mas não é essa a espada. A espada é a nossa gula. A espada é a nossa avareza, a nossa falta de confiança, a falta desse amor próprio. Então, esse mestre como Jesus vem extrair o máximo de nós. Mas não é aquilo que os 5 sentidos veem. Por isso que ele fala, o que eu vou te dar, tu não pode tocar, tu não pode ver, tu não pode ouvir. O Leonardo Boff, que é um dos maiores mestres de teologia de Cristo que eu conheço, os livros dele são abençoados. Leonardo Boff ele diz o seguinte, que nós falamos muito de Deus, mas por mais que eu fale, eu não alcanço. As pessoas falam, mas não têm a experiência do divino, que é a chamada experiência do Espírito Santo ou da luz, que Jesus ficou 40 dias e noites no deserto para ter isso. E teve que extirpar um monte de coisa. Ele tinha fome, mas ele fez um pacto de jejuar. Ele fez um pacto de renúncia e o negativo vai lá e diz para ele, olha, tu pode ter tudo o que tu quiser, tu pode ser um rei do mundo, tu pode ser um Donald Trump, olha que maravilha, tu pode escolher isso, ter poder, tu pode ter até o cabelo laranjinha, que nem o Trump. Sabe? Tu pode ter as mulheres que você quiser, ou os homens podem ter, as mulheres podem ter os homens que quiserem, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter tudo. Jesus fala, não, meu reino não é daqui. Meu reino são os ensinamentos de amar o próximo, é a superação de si mesmo. Então, a ideia é essa fricção que Jesus vem. Por isso que nós falamos muito do divino, mas falar não é alcançar. Nós escutamos muito, mas o que é escutado ainda não é. Nós lemos muito, mas o que nós lemos ainda não é. Falar, ler, até ver imagens ainda não é. Por isso que Jesus vem falar dessa experiência, que é uma experiência de profunda entrega. E é uma profunda que vem muito na solidão. É muito curioso, e o Leonardo Boff faz uma crítica em relação a isso também.
e eu também faço, que hoje muitas das religiões cristãs cumprem muito bem o papel social, de cuidar de pessoas que têm drogas, carentes, de conversar, de juntar até jovens para se paquerar, de falar coisas bonitas. Mas essas religiões perderam o papel do silêncio e da solidão. Você vai na igreja, é muito mais barulho que na Avenida Paulista, às vezes. E Jesus aponta para a solidão o tempo todo, aponta para o silêncio o tempo todo. Tu tens um padre, a não ser um Carmelo, um trapista, um beneditino que diz, fique em silêncio. Olha, uma coisa que eu fiz muito na minha vida, chegou uma hora que isso saturou, mas eu fiz muito, é o dia do silêncio. Eu vou fechar essa nossa conversa falando sobre esse dia. O dia do silêncio é um dia que você tira na tua vida para ficar quieto. Você não fala com ninguém, você não vê televisão, você não liga o celular, nada, é só o silêncio. Uma sexta, uma segunda-feira, o dia do silêncio. E nesse dia do silêncio você vai estar vivendo essa solidão, essa interiorização que Jesus fala. E é essa interiorização que vai ser o fogo da tua vida, que vai alquimizar você, que vai ser a guerra da tua vida, guerrear contra tudo que não é teu, e que vai ser a espada da tua vida, extirpar toda a porcaria social que o mundo nos coloca.